Fala meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é Aleph. Bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar aqui para vocês agora três estiletes de 18 milímetros e falar aí sobre as vantagens dos estiletes aí com lâmina mais larga, né? Já que, lembrando aí só para recapitular, no vídeo passado eu falei para vocês a respeito de estiletes de 9 milímetros e falei aí as suas vantagens e desvantagens e também o seu uso, né? Para qual uso que é mais adequado para esse tipo de equipamento, tá certo? Bom, como vocês podem ver, eu deixei inclusive eles aqui na embalagem, tá? Deixa eu guardar essa embalagem aqui. No vídeo passado eu trouxe 4 estiletes de 9 milímetros, nesse eu estou trazendo apenas 3, tá? Aqui o estilete da Robust de 18 milímetros, estilete profissional, tá? Deixa eu colocar a capinha dele aqui para não atrapalhar. Aqui o estilete de 18 milímetros da Tramontina, estilete profissional da Tramontina. Deixa eu colocar ele aqui. Pronto. E esse azulzinho aqui é o estilete francês da Maped. Como vocês podem ver aí, Maped, ok? Tá aqui, estilete profissional Maped 18 milímetros. Bom, falando aqui a respeito dos 3 estiletes, e aqui não tem a intenção de falar das marcas ou algo assim, mas sim do fato de serem estiletes de 18 milímetros. Deixa eu ver se eu consigo enquadrar melhor aqui, que é difícil enquadrar aqui na câmera, mas eu vou tentar. Aqui estão os 3 estiletes, tá? Ambos de 18 milímetros, os 3 bem aqui. Bom, o fato é que estiletes de 18 milímetros, como vocês já devem perceber, por serem maiores e mais robustos do que estiletes de 9 milímetros, eles não são feitos para trabalhos como aquele que eu mostrei no vídeo passado. Quem se lembra, quem assistiu o vídeo, se não assistiu, dê uma olhada aqui no canal no vídeo anterior e vocês vão ver que estiletes de 9 milímetros, por terem a lâmina mais estreita, né, eles conseguem fazer cortes precisos, e eu trouxe o exemplo aí da questão do desenho que eu fiz ali, desenho simples, e você consegue recortar com maior facilidade porque a lâmina é mais estreita. Agora, esses aqui, como vocês podem perceber, ó, o estilete da Tramontina, tá aí, o estilete da Maped, tá aqui, ó, estilete da Maped, e aqui o estilete da Robust. Ambos, todos os 3 aí, são estiletes de 18 milímetros. E como vocês podem observar de maneira muito fácil, são estiletes aí com lâminas mais largas e maiores. Por quê? Porque são equipamentos voltados aí literalmente para o trabalho mais bruto, para o trabalho mais pesado. Tanto é que esses estiletes aqui, estiletes de 18 milímetros, são o tipo mais usado por eletricistas do mundo inteiro, inclusive do Brasil, tá? Profissionais que lidam com eletricidade, que precisam de um estilete aí para cortar fio, para desencabar aí o fio, tirar a parte externa do fio, né? Aquela parte de borracha, desencapar o fio, na verdade, né? E para diversos cortes ali no dia a dia de um eletricista. Não estou falando que somente eletricistas usam estiletes, muito pelo contrário. Estiletes são usados desde do ambiente doméstico aí na nossa casa, no dia a dia, para abrir uma caixa, para abrir um envelope, para abrir um selo, alguma coisa aí, principalmente nessa era onde nós compramos muita coisa pela internet, então estiletes são utilizados para isso também, e também de maneira profissional, não só por eletricistas, como outros tipos de profissões. Existe inclusive estiletes de segurança para empresas, para indústrias, para fábricas, que são rápidos, precisos, têm lâminas fortes o suficiente para abrirem caixas e selos e coisas do tipo, até mesmo aquelas fitas de nylon grande que vem em redor de caixas e containers e coisas assim. Estiletes são excelentes para fazer isso. E estiletes de segurança também têm a vantagem de reduzir ao máximo aí o risco de um dano ou de um acidente aí
com aquele que está utilizando esse estilete. Bom, voltando aqui para o estilete de 18 milímetros, são maiores, mais robustos, possuem aí lâminas mais potentes no corte, então são indicados e são utilizados, como eu disse aí recapitulando, normalmente por profissionais. E eu citei aí os eletricistas, e de fato é assim, tá? Você facilmente vai encontrar estiletes como esse aqui, por exemplo, dentro de uma maleta de um profissional que trabalha aí com eletricidade, por exemplo. Não só com eletricidade, tá? Tem até aquele que faz tudo, né? Que é eletricista, é encanador, é ajudante de pedreiro, enfim, faz de tudo aí um pouco. Faz acabamento, quem trabalha, por exemplo, com gesso, quem trabalha em papelaria, até na escola mesmo, em escritório, que utiliza muito estilete. Então, normalmente, para trabalho, esse estilete aqui, o estilete de 18 milímetros, é o estilete mais utilizado. Por quê? Porque daqueles que são encontrados aí no mercado com maior facilidade, esse estilete de 18 milímetros são o tipo de estilete que, de fato, são mais encontrados e com maior facilidade, tá? Então, o estilete de 18 milímetros, diferente do de 9 milímetros, que é o que eu mostrei no vídeo passado, são para cortes mais pesados, para trabalhos mais brutos. E aí eu quero destacar aqui nesses três algumas características que demonstram que eles são mais parrudos, né? Aguenta um trabalho mais pesado. Primeiro aqui, ó, pegando esse Maped, olha só, ele tem uma guia, que é essa parte central dele aqui, de aço inoxidável, e como vocês podem ver, ele tem um aço com espessura bem interessante, tá? Bem generosa. Por quê? Porque é um equipamento que é feito para esse tipo de trabalho aqui normalmente. Cortes repetitivos. E isso exige dele que ele tenha uma parte interna aqui forte o suficiente para que suporte trabalhos repetitivos, né? Então, um cara que é profissional ou que ele utiliza bastante o estilete, ele vai sempre estar aí fazendo esse tipo de movimento aqui, cortando e tudo mais. Então, por isso, essa estrutura central aqui do meio, que nós chamamos aí de guia, ela é tão robusta, né? É de aço inoxidável e tem uma espessura muito, muito interessante. Deixa eu pegar esse aqui da Robust. Esse já tem um mecanismo diferente. Ele é um estilete de troca automática, então quando eu chego esse botão até aqui no final, a lâmina fica solta e eu posso retirar aqui. E quando eu puxo para trás e volto aqui, ele já puxa mais uma lâmina que está aqui no refil. Eu já mostrei isso, mas só para recapitular, tá aqui o refil, ele vem com lâminas extras, assim como esse Tramontina também. Coisa que o Maped não vem, ele é um estilete mais simples, tá? Mas a grande questão é que vocês podem observar, ele também aí, ó, deixa eu ver se consegue focar, também é de aço. A questão é que esse daqui é um aço pintado aí, né, preto, tá? Mas também é um aço mais robusto, com uma quantidade de milímetros aí de espessura um pouco maior, justamente pelo fato deles serem feitos para resistir a uma pressão maior, né? Então, a mesma coisa vale para esse aqui, ó, Tramontina. Vocês podem ver que ele tem um aço um pouco mais espesso, passa uma segurança maior, passa uma robustez maior. E é esse o verdadeiro propósito deles, para trabalhos mais repetitivos. Aqui serve para você cortar um barbante, para você cortar uma braçadeira de nylon. Serve desde os serviços mais leves até os serviços que demandam uma força maior, um peso maior, uma potência maior na lâmina. Por isso que são de 18 milímetros. Lembrando que essa medição de 9 milímetros, 18 milímetros, 25 milímetros é justamente a largura da lâmina. Ou seja, essa largura aqui tem 1,8 centímetros, ou seja, 18 milímetros, tá? Isso vale para os três. E como eu falei aqui, existem também os estiletes de 25 milímetros, que aí é para aquela pessoa que quer garantir que basicamente a lâmina vai ter uma resistência suficiente que não vai deixar na mão, tá? Na verdade, como eu já falei aqui e eu vou repetir, os estiletes de 18 milímetros já são o suficiente para a grande maioria das profissões e para a grande maioria das pessoas, tá? Então, com um estilete de 18 milímetros você basicamente vai conseguir desempenhar a grande maioria das coisas que um estilete precisa fazer, ok?
Agora, existem pessoas, por exemplo, que trabalham com coisas mais específicas e trabalham, por exemplo, com corte de acrílico, utilizando estilete. Então, aí ele pode optar, por exemplo, por um estilete de 25 milímetros, que aí já é outro assunto, já foge um pouco do vídeo. Porém, com estiletes de 18 milímetros, e você verifica isso facilmente aqui no YouTube, através de outros canais e vídeos, você também consegue cortar acrílico. Ou seja, algo que você dificilmente conseguiria com um estilete de 9 milímetros, com um estilete de 18 milímetros você vai conseguir. Além do fato do próprio estilete, e agora não falando da lâmina, mas falando do equipamento em si, ser maior, né? Obviamente, por ter uma lâmina maior, então o equipamento também tem que ser maior, o estilete tem que ser maior. Sendo maior, ele é mais pesado e tem uma ergonomia muito melhor nas mãos. Então, um estilete de 18 milímetros, ele fica muito melhor na mão do que um estilete de 9 milímetros, que é menor e mais estreito, né? Então, para serviços repetitivos, um cara desse aqui vai cansar muito menos a sua mão. Por quê? Porque ele é maior, ele tem uma ergonomia melhor, tem uma empunhadura melhor e tem um peso um pouco maior, mas que já é o suficiente para melhorar a potência do corte, ok? Deixa eu mostrar isso aqui da Robusto, por exemplo. Vocês podem ver que eles possuem vários detalhes que faz com que ele tenha um conforto maior e uma pega muito melhor na sua mão. Quando você coloca ele na mão, ele praticamente encaixa na mão, tá? Tem esse grip aqui embaixo, como vocês podem ver. Tem esse grip aqui embaixo também, esse mais avançado e esse mais aqui para o final. Tem esse grip maior inteiro aqui, que como eu já falei, isso aqui é para a palma da mão, ó, veja que ele vai apoiar na palma da minha mão. Esse grip mais adiantado é para apoiar os dedos que vão ficar mais avançados, normalmente o último dedo, o indicador, e esse outro grip aqui mais para trás aqui para o final é justamente para apoiar os últimos 2 dedos ou até os últimos 3 dedos, tá? Então ele dá uma pega muito, muito boa. Olhando aqui o da Tramontina, por exemplo, tem inclusive a marca aqui para você colocar os dedos, olha só. Dá uma olhada só, tá vendo? A marca dos próprios dedos aí, que é mais ou menos como você pode segurar ele, assim, ó. Cada ressalto para um dedo diferente, tá vendo aqui, ó? E além disso, ele possui esse grip para o polegar, que vai encaixar aqui, e esse grip final aqui, ó, que vai ficar na palma da mão. Então ele fica muito, muito bem apoiado. Ou seja, estiletes de 18 milímetros têm um apoio melhor, possui aí uma lâmina mais robusta, mais pesada, mais potente, que vai dar um corte ainda mais preciso quando se procura cortes retos, por exemplo, porque eles são mais pesados, tem uma lâmina maior e uma lâmina mais robusta, e também vai te dar aí um conforto maior para serviços repetitivos. Então, recapitulando o que eu falei no começo, muito provavelmente, se você é um profissional, o estilete ideal para você vai ser um estilete de 18 milímetros. Ele não é nem tão grande e tão pesado quanto um de 25 milímetros, mas também não é tão pequeno e tão desconfortável quanto um estilete de 9 milímetros. Ele fica justamente no meio ali, onde a maior parte dos profissionais gostam, que são justamente os estiletes de 18 milímetros. São do tamanho exato, do tamanho correspondente, tem o peso mais ideal e tem a lâmina suficientemente grande e forte para desempenhar todo tipo de trabalho. Então, por isso que esses são os estiletes mais cobiçados aí, requeridos aí pelos profissionais. Isso você verifica facilmente, não só no Brasil, mas no mundo todo. Tá certo, meus amigos? Então essas são algumas das vantagens. Para alguns vão ter desvantagens, mas certamente a grande maioria dos profissionais optam pelos estiletes de 18 milímetros. Então é isso, meus amigos. Esse é o vídeo de hoje, tá aqui. Os estiletes de 18 milímetros. Fortes, robustos, no tamanho certo, para que você consiga desempenhar aí o seu trabalho da melhor forma
possível. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Fiquem todos com Deus, forte abraço, até a próxima e valeu!